E aí, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra você, beleza? O vídeo que eu estarei assistindo aqui é sobre FNAF, livro capítulo 1, Charlie. O outro Alexandre Negão, ele ficou com medo de ver esse vídeo porque quando se trata de FNAF e das teorias do Who Station, ele se caga de medo. Então ele me convidou para ver esse vídeo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações do Agente Negão. Já vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o Negão, se inscreva no canal e ativa o sininho. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Como o YouTube está de graça, eu só vou simplesmente mostrar a espada do Negão para o hater e fica de graça aí nos comentários para me dar visualizações também ao mesmo tempo, né? Enfim. E aproveita e vai nadar com o tubarão. Segue Negão nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E é isso aí. Ao contrário do Negão, eu não sinto medo. Eu não sinto medo. Eu acho, né? Enfim. Mas eu vou tentar não sentir medo, ele me desafiou, então por isso eu estou aqui para assistir esse vídeo com vocês. E é claro, eu não estaria assistindo com este óculos, eu estaria assistindo com outro óculos. Então, sem mais enrolação, sem demora, bora pro que interessa. Direto pro react. É claro, depois da vinheta. Alexandre na área. Salve, moleques de boas! O vídeo de hoje é o primeiro resumo do livro de Five Nights at Freddy's, The Silver Eyes. Eu acabei de ler o primeiro capítulo, eu escrevi aqui um resumo todo dele para vocês em português. Eu vou ler ele todo nesse vídeo, todo que eu vou ler aqui é o resumo que eu fiz do capítulo 1, traduzido para vocês. Eu não vou ler o capítulo porque fica muito chato, vocês não vão querer que eu leia 37 páginas para vocês aqui em um vídeo, na verdade. Eu sei ler. Então eu vou resumir tudo de importante, vai constar aí, não se preocupem, tá? Eu fiz um resumo fiz o mais completo possível para vocês, então fiquem tranquilos. Eu vou deixar as redes sociais aqui do lado e mais vídeos aqui em cima que se vocês quiserem ver. Enquanto vocês vão ouvindo o resumo, e todos os vídeos do canal vão seguir esse mesmo padrão, todos os vídeos de resumo, né, no caso, eu vou escrever um resumo, vou ler para vocês, e aí vamos até nós fecharmos o livro completo. Resumidamente falando, ele vai resumir o livro. Então vamos começar direto no capítulo 1, início de tudo, obviamente. Vamos começar agora então, resumo do capítulo 1. Vamos lá. Charlie, a protagonista, está escondida, ajoelhada atrás de uma pilha de fliperamas e olha para ele. Ainda não se sabe quem é ele, tá? Então o que nós temos até agora? Nós temos uma protagonista, Charlie, que nós não fazemos ideia de quem seja porque ela nunca apareceu ainda em Five Nights at Freddy's. Ela é nova e ela está escondida, ajoelhada atrás de uma pilha de fliperamas. Não se sabe aonde. Beleza? Assim começa a história. Já começou assim. Interessante. Ele, e nós ainda não sabemos quem é ele vai caminhando pela sala na direção dela e vai tirando os fliperamas do caminho um por um, batendo neles, quebrando, sabe? Como se eles fossem meros brinquedos, assim, fliperamas daqueles grandes, sabe? De mesa mesmo, que você fica em pé pra jogar e tudo mais. Ele vai lá e com um tapa toca eles longe, quebra, assim, sabe? Nossa. E ela tá muito assustada e sabe que o único jeito de fugir dele é justamente passando por ele, sabe? Para poder fugir desse cara ou desse ser, ela precisa justamente passar pelo lado dele, e isso é muito arriscado, né? Eu simplesmente pegaria a espada no Negão e mostraria e falaria, beija aqui e deixa eu passar, e pronto, tava resolvido. E, bom, aqui nós finalmente sabemos o que é ele. Ele é uma espécie de robô, porque no livro é narrado que ele emite sons de metais e engrenagens. Ela está sendo cercada por um robô. Quando esse robô finalmente tira o último fliperama do caminho, que escondia Charlie, ela vê um gancho descendo na direção dela, um gancho. Então talvez, isso deu a entender, tá bom? Talvez seja o Foxy perseguindo ela, o animatronic do Foxy perseguindo ela. Talvez, esse é sinistro. Sabe ainda não temos essa conclusão. Depois, em um tempo diferente, né? Tipo, passou, não sabemos se no futuro ou no passado, mas em um tempo diferente, mostra essa Charlie dirigindo e chegando na cidade de Hurricane, no estado de Utah, lá nos Estados Unidos. Que é a cidade onde ela passou toda a infância dela, até ela se mudar quando ela tinha 7 anos de idade. E isso foi 10 anos atrás. Ou seja, agora ela tem 17 anos.
E lá nos Estados Unidos pode dirigir com 16, por isso que ela tá dirigindo, entendeu? Enfim, ela tem 17 anos e ela vai chegar lá nessa cidade de Hurricane para se encontrar com seus antigos amigos que ela nunca mais tinha visto desde que ela saiu da cidade. E os nomes deles são Marla, Jessica, Lamar, Carlton e John. Havia ainda um outro amigo chamado Michael. Falta o Will Smith. 10 anos atrás, né? Tinha um outro amigo chamado Michael na turma e ele morreu naquela época, quando o Charlie ainda morava por lá quando era criança. Ele morreu em algum episódio trágico, bem traumático, que ainda não foi mencionado, só se sabe que foi um episódio trágico, e que pelo jeito pode ter sido isso que motivou a Charlie a deixar a cidade. Os amigos vão todos se reunir a pedido dos pais de Michael, do garoto que morreu, que em consideração ao aniversário de 10 anos da morte do filho, eles estão montando uma bolsa de estudos no nome dele e queriam que todos os seus antigos amigos estivessem lá para prestigiar o momento. Michael, ele morreu em julho de 1985. Então, o ano atual, o ano em que está se passando o livro, é 1995, 10 anos depois. Apesar de a gente ainda não saber o que aconteceu com o Michael, a gente sabe que o corpo dele nunca foi encontrado. As pessoas nunca encontraram o corpo do Michael e por isso até os pais dele nunca saíram da cidade, porque sempre fica aquela esperança de pai que vai reencontrar o filho, não é verdade? A Charlie chegou um dia antes, né? Porque naquela noite ela combinou com os antigos amigos dela, os outros que iam vir, de se encontrar em um restaurante. Ela acabou chegando cedo demais para encontrar eles no restaurante, ainda de dia, então ela precisava passar o tempo. Então ela decidiu ir até a casa velha dela, a antiga casa dela, que ela morava 10 anos atrás, com o seu pai e a sua tia. A mãe dela havia desaparecido. Ainda não se sabe se ela morreu, fugiu ou mesmo se ela foi sequestrada, mas a mãe dela está desaparecida no momento, não consta na história. Na última vez que Charlie esteve naquela casa, a tia dela disse para fazer as malas dela muito rapidamente, só com o essencial, porque dava a entender que eles estavam saindo dali de forma urgente, sabe? Por exemplo, assim, ela estava na casa dela, daí a tia dela disse assim: meu Deus, bota roupa, tudo que quiser, só o que for urgente, só o que for precisar, faz uma mala urgente que a gente está indo embora daqui. Mais ou menos isso que aconteceu para Charlie sair de casa, entendeu? A Charlie chega lá, olha a casa antiga dela, né, tudo meio que caindo aos pedaços. Ela chega no velho quarto dela, lá no andar de cima, que tá bem desgastado e tem até parte do teto desabada. E lá ela encontra alguns dos brinquedos mecânicos que o pai dela tinha construído para ela quando ela era criança. O pai dela sabia construir coisas mecânicas, robozinhos, enfim. Tinha um coelho mecânico roxo, que agora estava cinza por causa do efeito do tempo, né, e do sol, e que acenava para ela e dizia: eu te amo, Charlie, na voz do pai dela. Era a voz do pai dela gravada no boneco, e o boneco dizia: eu te amo, Charlie. E ele fazia isso toda vez que ela acenava para ele, e ele acenava de volta. Ele era responsável por fazer ela se sentir segura o suficiente para dormir no escuro. E o nome desse boneco era Theodore. Theodore é o nome do coelho. Tinham também outros 2 brinquedos feitos do mesmo jeito, pelo pai dela e de forma mecânica. O unicórnio Stanley e a boneca Ella, que era quase do tamanho de uma criança normal. Todos foram construídos pelo pai dela 10 anos atrás. Ainda era dia e a luz do sol entrava na casa. Portanto, ela via claramente os brinquedos e seus rostos felizes, mesmo que eles estivessem extremamente deteriorados. O unicórnio, por exemplo, só tinha metade do rosto, mas a metade que tinha lá estava sorrindo para Charlie. O urso ainda conseguia falar um pouquinho, mesmo que de forma falhada, e como ele falava na voz do pai da Charlie, ela ouviu de novo a voz dele e ficou totalmente emocionada em ouvir a voz dele mais uma vez. Talvez isso indique que tenha acontecido algo ao pai dela, não se sabe ainda. Ela desceu até a garagem, onde o pai dela fazia seus brinquedos, e ela achou uma peça que parecia um tripé sem uma câmera. Era a única coisa daquela garagem que ela não reconhecia, que parecia não estar lá naquela época, mas mesmo assim ela não deu importância, ou seja, tinha algo que parecia um tripé lá, era algo novo, será que alguém botou lá? Não se sabe.
Contudo, ela lembrou de uma das criações do pai, que era um robô guardado em um canto escuro daquela garagem, quando ela era pequena. Ela não conseguia ver direito o robô, porque a luz não batia naquele lugar que ele estava guardado, mas ela sempre conseguia ver os olhos prateados dele brilhando. Tá aí possivelmente o título do livro. The Silver Eyes, em inglês, é Os Olhos Prateados. E ela era a única criação de seu pai que lhe causava medo. Ou seja, a Charlie ia lá ver o pai criar algumas coisas na garagem, e aí do nada, de repente, quando ela se dava conta, ela olhava para um canto escuro e via um robô jogado no canto assim, sabe? Um robô talvez grande, né? E um robô cujos olhos prateados brilhavam e faziam ela sentir medo. Era a única criação do pai dela que ela sentia medo. Ela voltou até o carro e percebeu que deixou as chaves caírem em algum lugar da casa. Ao voltar para pegá-las, já era mais escuro, noite, né? E já não era possível ver muito bem dentro da casa. Quando ela chegou no antigo quarto dela e encontrou as chaves, ela viu novamente os 3 brinquedos dela, o Theodore, o Stanley e a Ella. Mas agora, com a falta de luz, eles pareciam assustadores ao invés de adoráveis. O unicórnio, por exemplo, que na luz estava sorrindo, aquela metade dele, agora parecia que apresentava um sorriso de caveira. Os olhos de Theodore pareciam completamente vazios no escuro, e não estava mais aquele bonequinho fofinho, sabe, coelhinho fofinho. Os brinquedos estavam assustadores no escuro. Ela correu até o carro e foi até o restaurante encontrar os amigos dela. Rapaz, já pensou? Chegando no restaurante, ela encontrou Jessica, Carlton, que era o outro amigo, e era o único deles que tinha continuado morando na cidade durante todo esse tempo, foi o único que não saiu da cidade, e John, que era o garoto pelo qual Charlie era apaixonada quando criança, e eles sempre tinham um relacionamento muito bom, sempre um fazia algo bom pelo outro, sabe? Ela tinha boas lembranças do John, além de ser apaixonadinho. Eles vão conversando acerca das vidas atuais deles, como é que tá, onde cada um tá, o que estão fazendo. E em determinado momento, o John pergunta pro Carlton sobre a Freddy Fazbear's Pizza, como que ela tá, o restaurante no qual eles passaram a maior parte de suas infâncias brincando. Nesse momento, todos eles agem como se fosse um assunto proibido, sabe? Como se aquilo tivesse causado alguma espécie de trauma neles. Carlton responde que estão construindo algo por cima do restaurante, mas não soube dizer o que era. Depois de um tempo, eles superam o trauma e começam a falar sobre os tempos bons que passaram no restaurante quando crianças. É revelado que Charlie, por exemplo, era filha do dono da Freddy Fazbear's Pizza. O mesmo homem que fazia brinquedos para ela era também dono do restaurante, que tinha os animatronics, por exemplo, Freddy e Bonnie, foram os únicos mencionados até agora. Ou seja, o que nós temos? Nós temos um restaurante Freddy Fazbear's Pizza, possivelmente alguma coisa aconteceu lá de ruim, e o pai da Charlie, da nossa protagonista, que possivelmente alguma coisa aconteceu de ruim com ele também, era o dono. Ele era o dono do restaurante. Depois de muitas lembranças, tal, que ficam lembrando, lembra como é que era lá no Freddy Fazbear, a gente fazia isso, aquilo. Em um determinado momento, que a Charlie, né, tá lembrando os tempos bons que ela passava por lá, curiosamente ela menciona que o animatronic Freddy era da cor amarela. Todos olham para ela com uma cara estranha e a corrigem, dizendo que não, na verdade, o Freddy era da cor marrom, ele era marrom. E ela concorda, ela diz, não, tem razão, ele era marrom. Mas lá na cabeça dela, lá nos pensamentos dela, ela continua pensando muito ainda no assunto, porque em algum lugar da cabeça da Charlie, ela lembra vagamente, mas assim, com uma certeza quase que absoluta, do Fred sendo amarelo, sabe? Mesmo sabendo que ele era marrom, é um negócio muito estranho. A Charlie sabia que ele era marrom, mas em algum lugar da cabeça dela, ele tá amarelo. Não se sabe ainda por quê. No fim do capítulo, John propõe que eles entrem dentro do local da construção que está sendo feita no terreno do restaurante e vejam o que vai ser construído por lá. Apesar de relutarem no início, eles acabam topando. Então o final do capítulo é o seguinte, termina com eles
topando ir lá para onde era o restaurante Five Nights at Freddy's, ou Freddy Fazbear Pizza, e indo ver o que está sendo construído lá, o que está rolando por lá, porque nem o Carlton, que mora por ali, sabia dizer. Assim terminou o capítulo. Bem, já começamos com uma introdução muito interessante, né? Mostrando aí um pouco do que aconteceu, um pouco do background, né? Da história de The Silver Eyes. E então, no próximo vídeo, eu vou ler e resumir para vocês o capítulo 2, que provavelmente vai contar muito mais essa história, e nós teremos, assim, cada vez mais a história do livro completa. Um abraço fundo no coração, muito obrigado por estarem até aqui, seguindo nas redes sociais, vejam os outros vídeos e tchau! Bom, então está aí, senhores, o vídeo do Five Nights at Freddy's. Ao contrário do negão que não sabe falar direito, eu sei pronunciar certinho. Five Nights at Freddy's. Ui. Ai, que delícia, hein? Gostei dessa pegada mais simples, ele não fez aí uma edição, aquela efeito de transição de passar do vídeo para outro e tal. Eu achei bem legal, foi bem maneiro a forma que ele contou, ele resumiu, né, a história. Esse vídeo dele já é mais interessante e faz a gente entender essa história bem legal aí do FNAF. Se vocês gostaram da minha aparição e também do vídeo desse react, é claro, vocês querem, no caso, a continuação, deixem aí nos comentários para eu ou o negão estar reagindo, beleza? Então, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, se cuidem, até a próxima e não usem drogas, porque senão a espada do negão está aqui para te visitar. Quero maconha, quero maconha, quero minha droga, maconha, restante, clac, clac, clac.